Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 198 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos no capítulo 28 da primeira parte do livro. Na grande esplanada à frente do templo havia muita gente. Não era época de festas. Não se viam viajantes de terras distantes, mas a própria Jerusalém, ainda que não fosse uma cidade grande, acolhia no interior de suas muralhas um número enorme de habitantes. Estes costumavam passar todos os tempos livres no átrio do templo. Sob os pórticos, especialmente o pórtico real, suspenso sobre a escarpa, como sobre um precipício, havia uma multidão ouvindo as disputas dos sábios escribas, que deliberavam em alta voz sobre assuntos que lhe eram propostos. Em outros locais, rodeavam os populares portadores de notícias e de mexericos. Ao lado dos judeus passavam em pequenos grupos os estrangeiros, gregos, sírios, idumeus. Todos podiam entrar no pátio exterior. O pórtico, que dava para a cidade, menos suntuoso do que o de Salomão e o real, estava ocupado por bancas de vendedores. Esta parte do pátio era um enorme mercado. Nos dias festivos, quando havia muito movimento e chegavam os peregrinos, aumentava o número de bancas. Estava por toda parte, até nas escadarias que levavam ao santuário, atrás do pequeno muro, que não podia ser ultrapassado por um não-judeu. Advertência que era recordada por painéis escritos em vários idiomas. Naquele momento, era reduzido o movimento e, por essa razão, funcionavam unicamente as tendas situadas sob o pórtico, junto à entrada mais concorrida do pátio, que levava ao Xistos através da ponte. Estavam dispostas as mesinhas dos banqueiros e cambistas de moedas. Por esse excelente posto, os banqueiros pagavam ao sumo sacerdote Simão uma enorme quantia de dinheiro que constituía a base da riqueza do sogro de Herodes. José, que trazia o menino em seus braços, e Miriam, caminhando a seu lado, entraram humildemente pela porta do ângulo, para onde era preciso subir desde a cidade baixa por uma grande escadaria. Ao chegarem ao átrio, repleto de pessoas e de ruído, estacaram aturdidos, sem saber bem aonde ir. O bulício e a desordem reinante os estonteavam. Sentiram-se ainda mais perdidos quando foram rodeados por uma nuvem barulhenta de garotos com os peisá nas orelhas, que começaram a puxar José pelo manto, cada um na direção oposta. Então, peisá são pingentes, brincos. Eram enviados pelos donos das bancas para atrair compradores. Estavam à espreita das pessoas que, por sua atitude, davam a entender que vinham
fazer uma oferenda. Os garotos davam saltos, sacudindo as mechas de seus cabelos, gritavam de modo ensurdecedor, tentando fazer-se ouvir acima dos outros, ao mesmo tempo que puxavam por José, trocavam entre si chutes e murros. Os olhos do menino Jesus, que olhava tudo aquilo, abriram-se desmesuradamente. Apareceu neles uma espécie de expressão de espanto. A boquinha do menino começou a fazer beicinho. O choro do filho sempre assustava Miriam. Ela agarrou a José pela mão, dizendo: "Vamos embora daqui, porque ele vai chorar." José tentava livrar-se dos importunos e, para consegui-lo, aproximou-se com pressa da banca mais próxima. Ali vendiam-se pássaros e pequenas gaiolas. Sem regatear, comprou um par de pombinhas cinzentas. Miriam pegou a gaiolinha e ergueu-a, mostrando os pássaros a Jesus. Os pássaros atraíram a atenção do menino com seu bater de asas. Agitando as mãos, o pequeno ria e tentava enfiar os dedos entre as grades da gaiola. "Olha como gosta deles", disse Miriam. "Com certeza teria mais alegria vendo-os voar bem alto", suspirou. "Iria soltá-los com prazer." "E que darias então como oferenda?" Ela não respondeu, mas voltou a suspirar e apertou os lábios. José sabia de seu amor por todos os seres criados. Ela não permitia que se fizesse algum mal a qualquer deles. Defendia cada um e os protegia. Não queria matar nem mesmo as moscas mais insistentes. O burrinho, o cão, os pássaros pareciam perceber a bondade dela. Atravessaram o pátio e se dirigiram para a mesa dos cambistas. Durante todo o tempo, ela mantinha erguida a gaiola, para que Jesus pudesse ver as pombinhas. O menino agitava as mãos para os pássaros. Pararam diante da primeira mesa dos banqueiros. Atrás da mesa havia um homem magro, sentado, com o nariz de gancho e a barba rala, de cor indefinida. Seus olhos, com pálpebras roliças e remelentas, olhavam sem nenhum interesse o casal humildemente vestido. Deve ter notado sua timidez, pois perguntou: "Bem, que queres? Por que estás aí parado? Que queres? Trocar?" José enfiou a mão no peito, tirou o anel do trapo e, pondo-o na palma da mão, apresentou-se ao banqueiro sem dizer palavra. O outro recolheu o anel entre seus dedos. Examinou-o por todos os lados. Esfregava com o dedo o desenho desgastado. Tinha os lábios retorcidos por um sorriso de desprezo, mas seus olhos brilharam de interesse. "Como conseguiste?" perguntou. "É teu?" "É meu. Herdei-o de meu pai." "Queres vendê-lo?" "Tenho de resgatar meu filho." O banqueiro voltou novamente a olhar o anel. "É velho", murmurava. "Está gasto." E com um gesto de desprezo, jogou o anel sobre a balança da mesa. "Para o resgate, precisas de 5 siclos", disse-lhe. "Eu te darei 8. Bem, tu és pobre. Te darei 10. José recusou maquinalmente. Não tinha a menor ideia do valor do anel, mas lembrou que tinham dívidas. Além disso, se tivesse de ficar em Belém, teria de comprar madeira para a oficina e algumas ferramentas. Estendeu a mão para recolher o anel, mas o banqueiro, um movimento muito mais rápido, cobriu-o com a mão. "Não te basta? Por minha consciência, quero ajudar-te. Pela fronte de Moisés, este anel não vale esse preço, mas vou dar-te 15. Não, te darei 20 ciclos. 20 ciclos. Percebes? Quanto dinheiro é isso? Quantas pessoas podem ser compradas com eles? Por 20 ciclos,
podes resgatar o teu filho e ainda comprar um burro. José não sabia pechinchar. Quando vendia seus trabalhos e alguém tentava rebaixar o preço que ele tinha dado, abria as mãos, desconsolado, e fazia o cálculo. A madeira custou-me tanto, pelo trabalho gostaria de cobrar tanto. Era uma avaliação tão modesta que imediatamente o comprador deixava de regatear. 20 ciclos parecia-lhe muito dinheiro. Bastará para o resgate, para pagar as dívidas, para as ferramentas. Já para a madeira, com que fabricar os objetos, sem necessidade de pedir um adiantamento, provavelmente não iria bastar. O banqueiro, vendo que José estava pensando, exclamou: que o Eterno Adonai me castigue se eu não quero ajudar um necessitado. Escuta, homem, eu te dou 30 ciclos. 30 ciclos de prata. É uma quantidade tremenda. Muito, muito mais do que vale este anel velho e desgastado. Eu sairei no prejuízo. Tens esposa e um filho primogênito. Quero ajudar-te. Pega o dinheiro. Pega-o, já que te dói tanto. E o banqueiro tinha tanta pressa que suas mãos até tremiam. Agarrou o anel com a velocidade de uma gralha, pegando um objeto brilhante e escondeu-o no peito. Abriu uma caixinha que estava a seu lado. Agora, num gesto mais pausado, com parcimônia, tirava as moedas uma a uma. Algumas delas ele as escondia rapidamente, depois de tirá-las, e punha em seu lugar outras moedas com as bordas recortadas. Deu-lhe apenas 5 ciclos em moedas dos asmoneus, completando o restante com estáteres de Herodes. Vê, eu sou assim, disse, retorcendo os lábios em um sorriso. Simpatizei contigo. Quero ajudar-te. Nenhum desses trapaceiros, com um gesto na mão apontou às outras bancas, te daria tanto. Recolhe o dinheiro e esconde-o bem, porque não faltam ladrões aqui no pátio. Bom, vá em paz. Olha o quanto eu fiz por ti. Quanto se pode comprar com semelhante montanha de dinheiro? Podes comprar 2 burros, e em seguida alugá-los e ganhar com eles. Bah! Com tanto dinheiro podes até comprar um escravo que irá trabalhar em seu lugar. Vai embora, vai. Fizeste um bom negócio e podes ficar contente. Movendo a mão com seus grandes dedos, fazia gestos de despedir José para o santuário. José lançou o dinheiro em uma sacolinha e saudou-o com inclinação de cabeça, dizendo-lhe que o Altíssimo esteja contigo. O outro respondeu-lhe com um sorriso. Afastaram-se lentamente da mesinha. Ele nos deu muito dinheiro pelo anel, disse José a Miriam. Imagino que teve prejuízo. Provavelmente ele o fez por ter bom coração. Repartiu sua riqueza conosco e nós deveríamos partilhar com os necessitados. Não te importará se dermos alguma coisa para a Ata. É tão pobre. Poder ajudá-lo me dará alegria. Que alegria poder ajudar os outros. Sabes? Com os pastores vinha uma mocinha. É muito pobre. Vai ter um menino. Gostaria também de ajudá-la. Podes dar a quem quiseres. Se eu fosse rico, te daria sempre para repartires com as pessoas. Tu sempre percebes aqueles que têm necessidade e dás de um jeito que as pessoas se alegram. Sabes dar. Ela fitou, sacudiu a cabeça e sorriu-lhe sem dizer palavra. Agora dirigiam-se para o santuário. Novamente, tinham de abrir passagem no meio da multidão. Tomaram a escadaria até a primeira rampa, em seguida para a segunda. Havia muitas portas que conduziam ao pátio das mulheres, mas as mulheres que vinham para apresentar a oferenda de purificação só podiam utilizar uma delas. Passaram por ela. O pátio das mulheres era muito amplo.
servia ao mesmo tempo de vestíbulo para o verdadeiro pátio dos fiéis, ao qual somente os homens podiam ter acesso. Diante das portas eram colocadas grandes urnas onde podiam ser deixadas oferendas. Ao lado havia umas mesinhas em que os levitas recebiam o dízimo do templo. Em um dos cantos do pátio realizava-se o voto dos nazireus. Em um outro canto reuniam-se as mulheres para entregar ao sacerdote a oferenda da purificação. Depois de pagar o resgate de Jesus, aproximaram-se do local das purificações. O sacerdote recolheu a gaiola nas mãos de Miriam. José viu que ela fechava os olhos e mordia os lábios quando o sacerdote retirou cada pássaro e cortou-lhe o pescoço. Agora, os pequenos corpos cinza amarelados jaziam em uma poça de sangue sob a pedra do altar. O sacerdote deixou cair uma gota de sangue sobre a cabeça de Miriam ajoelhada e depois, levantando as mãos sobre ela, recitou uma oração. Despachou-a depressa, de qualquer modo, com a voz de quem demonstrava aborrecimento pela contínua repetição da cerimônia. Nem mesmo olhou para a mulher prostrada a seus pés. Miriam rezava, profundamente inclinada. Observando a cena, José pensou que a oração dela era diferente daquela do sacerdote. Miriam recitava sua beracá em recolhimento, como se falasse com alguém que escutava com atenção cada uma de suas palavras. O sacerdote terminou. Miriam se levantou, fez uma profunda inclinação diante do sacerdote e, aproximando-se de José, tomou Jesus das mãos dele. Já iam em direção à saída do pátio, quando viram, de repente, duas pessoas anciãs que se dirigiam a eles. Um homem vinha na frente. Procurava apressar-se, ainda que isto lhe custasse muito. Golpeava com força, impaciente, as lousas do átrio. Usava uma longa barba branca que lhe caía amplamente sobre o peito. A mulher era baixinha, diminuta e seca. Não conseguia acompanhar o homem, ainda que ela também procurasse apressar-se. Caminhava com passos curtinhos. Seus olhos cinzentos pareciam cheios de um resplendor febril. O homem foi o primeiro a cortar o caminho de Miriam, que ao vê-lo à sua frente se deteve. Ele se aproximou seu rosto da face dela, como se quisesse certificar-se de que era realmente ela que seus olhos estavam vendo. És tu? Perguntou. És tu? Foi a ti que encontrei aquela vez em Jericó? Tu me levaste até Betânia, cuidaste de mim, quase me levaste nos braços. Não me abandonaste, mesmo que as forças te faltassem. Eras tu? Perguntava com tanta impetuosidade que quase perdi o fôlego. Sou eu, pai, disse ela. Não fiz mais do que qualquer um teria feito. Não, negou ele redondamente, e estendeu suas mãos deformadas de ancião sobre os ombros de Miriam. Seus olhos não deixavam de fitar o rosto de Miriam. Já naquele tempo, meu coração pulsava e parecia pressentir algo, disse ele. Então, passada a noite, eu entendi. Mas já tinhas ido embora. Eu tinha pressa, pai, e os donos da casa me prometeram que iriam cuidar de ti. Ah, cuidaram sim. Depois do que aconteceu, fizeram muito por mim. Mas tu desapareceste. Eu não sabia onde encontrar-te, mas tinha de ver-te de qualquer jeito. E hoje, o Altíssimo me permitiu encontrar-te de novo.
Este é o dia mais feliz que me coube viver. Estendeu seus braços trêmulos, perguntando: permites que eu pegue teu filho em meus braços? Pega-o, pai, respondeu ela sem vacilar, mesmo estremecendo diante do pensamento de que o ancião pudesse deixar cair o menino. Simeão pegou Jesus, levantou-o suspenso no ar, apertou-o contra seu coração, inclinou seu rosto enrugado sobre o rostinho pequeno. Os olhos gastos do ancião fixavam detidamente os olhos do menino, como se quisesse encontrar alguma coisa neles. Jesus não se assustou, não chorou. Seu olhar correspondia com tranquila curiosidade à contemplação ardente do homem. Esta troca de olhares foi muito longa, como se não fosse acabar nunca. Finalmente Simeão ergueu a cabeça, apertou de novo o menino contra seu peito. Em seguida, ergueu o olhar para o alto, olhando o pedaço de céu estendido sob o átrio. Murmurou: dou-te graças, Senhor, por teres querido cumprir a tua promessa. Agora posso ir-me tranquilo para a sombra da morte, porque vi aquele que nasceu para a glória do povo de Israel e para ser luz de todos os que permanecem em trevas. Dou-te graças, Senhor, por cumprires com tua promessa. José contemplava Simeão estupefato. Enquanto ele não conseguia descobrir nenhum sinal de qualquer coisa extraordinária, havia pessoas que encontravam no filho de Miriam o milagroso sob a aparência do cotidiano. Como eles invejava. Aquele ancião olhou e logo viu. Ele olhava todos os dias e não conseguia ver o que procurava. Simeão terminou sua beracá e voltou-se para Miriam. Entregou-lhe o menino e ela prontamente o pegou, com alívio, cuidadosamente disfarçado. O ancião estendeu as mãos sobre a cabeça inclinada da jovem. Eu te bendigo, minha filha, disse-lhe com a voz trêmula. Que o Altíssimo envie a ti e teu esposo todo o bem necessário ao homem em sua passagem pela terra. O bem que desconhecemos, que não somos capazes de conhecer com nossas próprias forças, e que é o verdadeiro bem. Este bem que nasce da obediência do Espírito e da alma. Que nunca nos falte a força para servir ao Altíssimo, e que vosso amor jamais perca o ardor. Baixou as mãos, mas continuou fitando Miriam. Ele nasceu, começou solenemente, e sua voz tremia mais do que antes, como esmagado pelo peso do significado das palavras expressadas. Ele nasceu para que muitos em Israel vejam e conheçam sua luz. Mas muitos se rebelarão e se encontrarão nas trevas. Muitos fecharão os olhos e permanecerão cegos. Muitos irão atrás da voz da contradição. Disse ele, em voz cada vez mais baixa, como se começasse a faltar-lhe as forças. E uma espada de dor transpassará a tua alma. Miriam estremeceu. Quis perguntar por quê, mas não conseguiu abrir a boca. Lá naquela ladeira sobre Nazaré, foi-lhe pedido o seu consentimento. E naquela pergunta havia um prenúncio de sofrimentos. Mas um estremecimento de alegria tinha sossegado qualquer pensamento de dor. Mesmo os maiores sofrimentos não eram nada se comparado à grande graça de ter sido escolhida. Além disso, se pensou em sofrimentos, havia pensado naqueles que antecedem o nascimento,
Importam os sofrimentos quando se vão cumprir os sonhos de incontáveis gerações. E, no entanto, este ancião falava de uma espada que lhe traspassaria a alma, agora, quando seu filho já estava no mundo. Mas não havia revolta nela. Estava de pé, com a cabeça humildemente inclinada e o menino nos braços. Viu aproximar-se a anciã que viera acompanhando Simeão. Ao chegar junto dela, a anciã se deteve e prostrou-se penosamente. Inclinou-se tão profundamente que tocou com a fronte as lousas coloridas que cobriam o pátio das mulheres. Também te dou graça, Senhor, meu Senhor, dizia com o rosto colado no chão. Eis que me concedeste, após tantos anos de solidão e velhice, ver aquele que enviaste para a salvação de todos. Enquanto me restar vida, anunciarei a sua glória. Ó Senhor, como és bom e misericordioso, por descer até nós, ao pó da terra, e entregar tua santidade em nossas mãos indignas. Ó Senhor, podias ter caído como um raio que sacudisse o mundo. Podias abater-nos e cegar-nos. Sabes que somos pó e entregaste a esse pó a guarda do maior tesouro. Então, nessa tocante descrição aqui, né, do quarto mistério do Rosário, né, da apresentação de Jesus e purificação de Maria, o nosso autor, né, descreve o que ele imagina, né, obviamente, do templo, né, da cerimônia e do encontro, né, com Simeão e com a profetisa. E é curioso porque há aqui fatos, obviamente, imaginados pelo autor que não consta, né, das escrituras, a venda do anel, né, que vai ser importante na continuação da nossa história. Os próprios movimentos internos, né, de José e de Miriam, né, ele mostra, como já mostrou em outras oportunidades, né, o amor que Miriam sentia pelos animais, né, como ele diz aqui, pelas coisas criadas, né, como que ela, enfim, sofreu com o sacrifício dos pombinhos, né, que era prescrito pela lei judaica, e no final, delicadamente, né, ele faz José pensar, vendo Simeão, vendo todo o discurso de Simeão, né, ele pensando que como que aquele ancião, né, via o filho de Miriam, né, seu filho adotivo, naquela perspectiva, e ele propriamente não via, né, ele se lamentando disso, né, e vemos o anúncio das dores primeiro anúncio das dores de Maria, né, sobre as quais nós já lemos um livro extraordinário do Padre Faber, né,
e Simeão anunciando essa dor, né? E aqui, nesse relato, não é a mesma ponderação, né? A mesma surpresa que Miriam teve nesse anúncio, né? O Evangelho deixa claro, e aqui também está claro, né? Que Miriam não entendeu completamente, né? Aqui, inclusive, há um arrazoado mais longo, né? Dizendo que ela esperava algum sofrimento, né? No parto, mas não o sofrimento depois que o menino tivesse nascido, né? Enfim, é um belo e delicado capítulo, né? Que termina sobre a apresentação do menino, né? Que faz terminar a primeira parte, né? Dessa biografia, que é intitulada, essa primeira parte, A Esposa. E agora a segunda parte vai começar depois da apresentação, né? E vai se intitular O Filho. Então, a segunda parte terá os seus tantos capítulos aí, que nós percorreremos até o final. Acho que essa segunda parte é um pouco menor, acho não, tenho certeza, né? E terá aí 18 capítulos, né? Apenas. Certo? Então, gostaria de ouvir, se existir, os comentários, observações de vocês sobre esse capítulo. Professor, Sim. São Simeão ele entendeu qual era o tipo de missão de Nosso Senhor, né? Como espiritual, não era só o guerreiro que salvaria o Entendeu povo do poder completamente. de Saulo. Uhum. Por inspiração, né? Espírito Santo. Uhum. Essa história é uma das histórias mais surpreendentes, né? Do Novo Testamento, né? Porque, assim, dizem os nossos inimigos, né? Dizem várias coisas de nós, né? Uma delas é que a história do Novo Testamento foi toda fabricada, né? Por umas pessoas que naquela época queriam criar uma religião, né? Esses nossos inimigos externos falam isso. Os internos falam coisas parecidas com isso. Os modernistas deformam completamente a história do Novo Testamento, né? Mas se você pensar bem, e se você quiser imaginar que um grupo de pessoas, né, pudesse criar uma história falsa de um líder, seja espiritual, seja um líder político, etc. Né? Essa história nunca conteria uma passagem como essa. Essa passagem é completamente... se há uma passagem que prova, né, que a história do Novo Testamento é verdadeira, é essa passagem de Simeão, né, que o nosso autor faz, inclusive, conta inclusive uma história anterior de Simeão para colocar ele na vida de São José aqui de uma maneira mais interessante até, né? Aquele encontro
anterior de Miriam com Simeão, né? Mas é uma história muito bela, né? De um velho, um ancião, que só estava esperando a vinda do Messias para morrer. A única coisa que segurava a vida dele sobre a terra era essa graça que Deus lhe deu de poder segurar o nosso Redentor em seus braços, né? Uma coisa extraordinária, né? E mais extraordinário ainda é Deus ter colocado na boca de Simeão o anúncio das dores de Maria, né? Ela estava de pé. Aqui tem uma frase, no final da nossa descrição, né? Não havia revolta nela, ela estava de pé, com a cabeça humildemente inclinada e o menino nos braços. Stabat Mater, né? Ela, em todos os momentos cruciais, né? Da vida de Nosso Senhor, ela estava de pé, né? Que é a posição de força, de coragem e de capacidade de enfrentamento, né? Stabat Mater, né? Estava de pé, né? E muito belo, né? Essa muito delicada a apreensão desse autor, né? Dos detalhes, né? Pensar mesmo numa inspiração divina, né, professor? Porque como é que Simeão estava lá justamente no dia em que Nossa Senhora ia ser apresentada no qual dia, né? E o viu, o encontrou. Não é? E que esforço ele deve ter feito para chegar lá. As escadarias que ele subiu, esse velho. O quanto de. Quanto que ele andou, né? Quem levou ele lá? Que tipo de. A multidão que ele enfrentou. A multidão é impressionante, se você pensar. Impressionante. Professor. Sim, Márcio. Tudo bom? Cheguei. Bom, ué. Já estamos aí no quarto mistério da alegria, né? E esse momento aí, a gente vê que a prefiguração da elevação da Senhora na cruz e da consagração, né? Na missa. Isso. Eleva o Senhor. E por isso que, às vezes, assim, eu gosto de rezar, meditar esses mistérios, cruzando uns com os outros. À medida que ele assim como tem também na história da Bíblia, as prefigurações estão cruzando, ou se conectando os acontecimentos com os outros, né? Então, isso me faz, assim, toda vez que eu vou meditar, eu lembro isso também. Então, porque esse cruzar nessas meditações, eles ajudam a gente, inclusive, a entender melhor, seja um mistério, seja outro, seja algum outro que também tem relação. São todos encadeados, né? Mas o rosário tem aquela cadeiazinha, né? São todos encadeados. E bom, é bem descrito, bem interessante aí, né? O autor pega, inclusive, esse jeitão bem impetuoso desse pessoal do Oriente Médio também. Isso aí é legal. Os orientais. E não é só judeu, né? Assim, os orientais de modo geral, né? Os semitas, né? Sei lá. Eles, inclusive, até mesmo a diferença, pelo menos, assim, algumas palavras, o som deles falando é meio parecido, seja, por exemplo, do aramaico, do árabe, do hebraico. Embora eu acho, assim, pelo menos o som do aramaico, pelo que as poucas vezes que eu ouvi, ele
pouco mais suave do que o árabe, e o hebraico é um pouco mais fechado do que o árabe, por exemplo. Ligeiramente mais suave, mas assim, um som meio grosseiro, assim, é. né? E preço justo, né, de José, aí passou também para o Ocidente, né? É o que Deus quer, ao invés de ficar essa pechincha toda, né? Aí me lembra, não sei se eu já contei, eu devo ter contado esses casos, né? Uma piadinha sobre o Oriente Médio. Mas eu faria o contrário ali, né? Parece que o banqueiro ele fez o contrário. Se eu tivesse encontrado um típico regateador ali, ele ia oferecer outros ciclos, e São José falou assim, 10, para que 15? 20 é tão pouco. Acho que ele vai no 30. Os 30. Se me der 40, de repente você me compra por 50 e vai para fora, né? E dizem que lá é assim até hoje, né? Exatamente. Dizem que é obrigatório isso, né? Senão eles acham que você está fazendo falta de educação, né? Um insulto pessoal, né? Mas o interessante mesmo foi essa aí. Não sei se as outras pessoas, provavelmente elas já devem ter visto também dessa questão desse né, do encontro aí, do Simeão ter levado, né, colocado o Senhor nas mãos e levado, que se parece com a missa, se parece também um pouco com a... Elevação da hóstia. Isso, e exatamente como ele está ali para purificação, ali, apresentação e né, purificação da Senhora, né, purificação da igreja, e acaba caindo ali também o sacrifício da cruz. Belíssimo, não, belíssimo. Obrigado pela... Isso aí é muito bonito e é uma observação que você fez que nos leva a perceber o seguinte, que a missa, sendo uma adoração perfeita, né, que Deus nos ensinou, ela várias partes dela são prefiguradas durante toda a revelação, né? Então, a missa está entranhada, né, na história desse amor que Deus tem pelas suas criaturas, né? Dessa preocupação que Deus sempre teve com seu povo escolhido no Antigo Testamento, né? E depois com a vinda de seu filho, né? Então a missa ela engloba, né, e representa toda essa história nossa, da nossa relação com Deus, né? Por isso que né, por isso que o rito da missa é dito, e é verdadeiro, né, que é como Deus quer que nós o adoremos, né? Deus quer que na missa nós nos recordemos desse amor eterno que Ele tem por nós, né? Desse cuidado que Ele tem por nós, e culminando, né, com a vinda de seu Filho. Mas a missa não é uma coisa, não é um ritual, digamos assim, separado, nem da tradição, nem da revelação, né? É uma coisa entranhada lá. Não tem jeito de se tirar de lá, não é? Por isso que, quando se fala hoje em dia, né, de evolução dos ritos, etc, etc, não existe evolução nenhuma, né? Existe uma coisa entranhada dentro da revelação e da tradição que pode, eventualmente, mudar aqui e ali para se adaptar, mas ela está incrustada, né?
ela está incrustada e não tem jeito de tirá-la de lá, né? Qualquer coisa que você tire de lá e a separe, apodrece, né? Como a gente está vendo. O apodrecimento é visível, né? Dessas coisas que os novidadeiros conciliares nos brindaram aí, né? Então aquilo está entranhado, né? A missa, e eu estou falando dos ritos normais, né? Os ritos, inclusive eu estou falando do rito romano, obviamente que eu estou falando do rito romano, que é o tridentino, mas os ritos orientais todos bebem da mesma fonte, estão entranhados do mesmo jeito, né? Os não reformados, obviamente, né? Dessa revelação e dessa tradição, né? Nada aqui foi ajuntado para compor uma celebração que não tivesse profundamente entranhado nessa história, nesse romance entre Deus e o homem, né? E é muito belo a gente poder participar, né? É muito belo a gente imaginar que a igreja conseguiu manter esse tesouro, né? Ritualístico, dentre outros tesouros, né? Para nós hoje, né? Esse tesouro de... Então, as prefigurações, né, como o Márcio está falando, da missa, enfim, é uma coisa belíssima, né? É uma coisa que nos dá a certeza da continuidade desse amor que Deus tem por nós, né? E da preocupação que Ele tem por nós, né? Que é o mesmo, de formas diferentes, é o mesmo que Ele tinha pelo povo escolhido, é o mesmo que Ele fez com que Ele colocasse esse povo andando no deserto 40 anos, né? E chovendo pão todo dia para eles, né? Então é esse mesmo Deus, né? Então é muito belo. Essas prefigurações da liturgia são belíssimas. E o Márcio fez bem em nos brindar com essa lembrança aí dele. Mais alguma observação? Algum comentário? Coraçãozinho da Juliana, muito bem. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, né? E os comentários, observações. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Até segunda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.